E seguindo a onda de falar de filmes nacionais, hoje, a pedido de algum de vocês, eu vou falar de dois filmes que estão chamando bastante atenção a respeito de um dos casos criminais mais comentados da sua época. Todo mundo já ouviu falar pelo menos uma vez sobre o caso da Suzanne von Richthofen, a moça que encomendou a morte dos próprios pais pelas mãos do seu namorado e do irmão do namorado. 16 anos depois do julgamento, ela ainda cumpre o seu regime e 2 filmes são feitos para contar a história dos depoimentos, tanto da Suzanne quanto do Daniel, o seu até então namorado. O Menino que Matou Meus Pais é o filme da Suzanne e A Menina que Matou Seus Pais é o filme do Daniel, não se esqueçam disso. Quando eu me referir ao filme da Suzanne, eu vou estar falando sobre os acontecimentos de acordo com o ponto de vista dela, e quando eu me referir ao Daniel, eu vou falar do ponto de vista dele. Em um resumo geral da história verdadeira, o Daniel era um instrutor de aeromodelismo que dava aulas particulares pro irmão da Suzanne, o Andreas. Aos poucos ele se aproximou da menina, os dois se apaixonaram e começaram um namoro. Mesmo a família da Suzanne não sendo muito a favor disso. Briga vai, briga vem, Suzanne piora nos estudos e Daniel abre mão das suas responsabilidades. Eles ficam obcecados um pelo outro e em 2002, com a ajuda de Christian, decidem matar os pais da Suzanne a fim de forjarem um assalto e fazer com que a moça tivesse acesso à herança dos pais. Os filmes, apesar de tomarem algumas liberdades e mudarem alguns detalhes, eles são bastante fiéis ao caso. E a melhor coisa sobre eles é que eles não forçam a barra e nem tentam narrativas tendenciosas em cima do caso. Dá pra perceber facilmente que ambas as histórias são mentirosas, mesmo que uma delas claramente se aproxime mais da realidade. Eu não vou falar qual é, mas se você assistir você vai notar. A história da Suzanne retrata a mesma como uma menina inocente e pura, tanto que a forma de se vestir dela é muito mais jovial e até mesmo a maquiagem que a moça usa torna ela mais nova. O Daniel sempre parece muito mais alto que ela, como um adulto se aproveitando de uma de menor, e ele a corrompe com drogas e a joga contra os seus pais. Na versão do Daniel, a Suzanne é uma vítima dos pais, ela tem um comportamento dominador e é muito mais madura do que a sua idade demonstra, as roupas e maquiagem também reforçam isso o tempo todo. Nessa versão, quem usa drogas desde o início é a própria Suzanne e o Daniel é o gado abobalhado que faz tudo por ela. Eu não preciso nem dizer que a ideia de matar os pais vem da Suzanne nessa versão, né? Os dois filmes possuem cenas repetidas, mas elas não são muitas e se encaixam bem em ambas as versões. Vale a pena ver os dois. Mas, caso você não se interesse nem um pouco pelo caso e só queira ver um bom filme, eu recomendo assistir a versão da Suzanne. Independente dela ser a mais fidedigna ou não. Nesse filme existe um senso de progressão maior. As coisas realmente começam pequenas e vão tomando proporções maiores de forma bem fluida. Isso sem falar que o Daniel como vilão da história agrega muito, já que o ator que faz ele, o Leonardo Bittencourt, é muito bom. Ele brilha muito mais nessa versão. Você realmente passa raiva nas cenas com ele. E ao todo, caso a história fosse uma ficção, esse filme seria muito mais redondinho, apesar de ter muitos detalhes lá pro final que não fazem muito sentido. Já a versão do Daniel tem um ritmo mais apressado, as coisas escalam mais rápido e algumas cenas que deveriam aumentar a tensão acabam tendo um pouco de fator cômico. A Carla Dias como Suzanne Richthofen nem sempre consegue sustentar a sua vilanez sem parecer canastrona. Tem momentos onde ela parece ter saído direto de Malhação, o que infelizmente tira bastante veracidade da história do Daniel, o que torna o filme um pouco menos interessante, pelo menos no começo. Ele vai melhorando muito lá pro final. No geral, nenhuma atuação chega a ser ruim, ninguém é fenomenal, mas também ninguém faz feio. É um filme que não fica devendo nada pras produções lá de fora. E já que eu falei isso, ambas as obras são muito bem feitas. Eu adoro a atmosfera que os filmes têm. Sim, nada muito exagerado ou dramático demais. Tirando uma cena que se passa no banheiro de uma balada que é simplesmente ridícula, no geral os dois filmes são bem pés no chão e permitem que você absorva e tire as suas conclusões à vontade sem ter que ter alguma pressão visual ou narrativa por cima. A trilha sonora é legal, apesar de boa parte das histórias se passarem em silêncio, as músicas se alternam de um filme pro outro e mesmo quando a cena é supostamente a mesma, só que de um ponto de vista diferente. A fotografia e trabalho de câmera é no ponto, mais uma vez, não deve nada pros filmes lá de fora. Agora, me corrijam se eu estiver errado, mas é impressão minha ou esses filmes foram dirigidos por 2 diretores que possuem praticamente o mesmo nome? No começo eu achei que era algum erro lá, mas dá pra ver que são pessoas diferentes com trabalhos diferentes. E o mais louco é que nenhum deles tem muita experiência com cinema, e já mandaram muito bem aqui, eu espero que venham mais filmes dessa qualidade por aqui. Então é isso, não é uma review detalhada com spoilers, porque é uma rapidinha, eu recomendo os filmes com certeza. Eles não são muito pesados além da temática deles, então você pode assistir, só que tem cena de nudez e sexo, então com a família também não dá muito. Então é isso, não tem mais o que falar. Não levem as histórias dos filmes completamente a sério, lembrem-se que são 2 versões contadas pelos personagens e não a história de fato como ela aconteceu. Recomendo procurarem os depoimentos do Andreas, o irmão mais novo da Suzanne, porque ele esclarece algumas dúvidas. No demais, não cometam crimes estúpidos e mal planejados contra os seus pais e, principalmente, não sejam escrotinhos de merda. Até mais, meu povo.